que você ainda se lembra das suas aulas de hierarquia das normas, processo legislativo ou controle de constitucionalidade. Alguma coisa ainda deve ter ficado lá das suas aulas da graduação. Agora, você sabe em que resulta a junção de todos esses temas? Resulta no processo de criação das normas e dos atos normativos no ordenamento jurídico brasileiro e em tudo que pode dar errado durante essa criação. Olha, mais importante até do que isso é você saber qual é o papel do assessor jurídico e do consultor para a administração pública durante esse processo de criação da norma. E é por isso que, se você tem alguma dúvida sobre esse tema, fica até o final do vídeo, porque eu já vou te passar todas as informações agora. Seja muito bem-vindo, meu nome é Raíza, eu sou advogada, professora e atualmente procuradora municipal. Não é segredo para ninguém que eu larguei o meu cargo público efetivo para atuar com assessoria jurídica na administração pública. E desde então eu tenho dedicado uma série de vídeos e temas específicos aqui nesse canal justamente para ensinar você, primeiro, sobre o universo de oportunidades que existe para o advogado atuar nessa área e segundo, para te mostrar a importância do assessor jurídico e do consultor para o bom funcionamento da máquina pública. E é por isso que eu não posso deixar de te pedir, já vai dando like nesse vídeo para eu saber que você quer que eu continue trazendo mais temas de direito público para você. Todo estudante de direito passa por uma fase bem difícil na vida dele, que é o momento de tomar conhecimento e de ter contato com a matéria de introdução ao estudo do direito. Normalmente, em boa parte das graduações, esse estudo é lá no começo da disciplina. E é isso que torna tudo muito problemático, porque lá no começo da tua graduação, você não tem a menor condição e a maturidade de entender o grau de complexidade dessa matéria e como ela vai ser relevante para que você consiga compreender conceitos básicos e resolver problemas dos mais simples aos mais complexos na sua atuação jurídica. Qual que é o resultado disso? O resultado é um grupo de advogados que às vezes sofrem e penam para poder resolver questões que são simples, relativamente simples, justamente porque falta uma base principiológica, que ele provavelmente foi exposto lá no começo da graduação. É nesse contexto tumultuado que você deve ter aprendido sobre a pirâmide de Kelsen. Eu vou pedir para colocarem aqui na tela, em algum lugar dessa tela, o desenho da pirâmide de Kelsen tradicional, que você deve ter conhecido. Lá no topo você tem a Constituição Federal e as emendas à Constituição. No meio você tem leis complementares, leis ordinárias, delegadas, medidas provisórias, os atos normativos primários. E lá na base da pirâmide você tem atos normativos secundários. Aí foi o primeiro contato que você teve com a noção de hierarquia das normas. Foi o momento que você aprendeu que nem toda norma era igual e que cada uma dessas normas, cada uma dessas leis, dessas medidas provisórias, cada espécie de ato normativo teria uma validação diferente dentro do ordenamento jurídico brasileiro e que existia hierarquia entre algumas dessas espécies. Agora, o que eu quero te trazer aqui é a versão 2.0 da pirâmide de Kelsen. Produção, coloca aqui na tela em algum lugar, eu ainda não sei qual lado do vídeo que é, mas coloca aqui na tela para mim, por favor, a versão 2.0 da pirâmide de Kelsen. Dá para você observar que essa pirâmide, em vez de ter 3 categorias, ela tem 4 categorias, que é a categoria das normas supralegais. Elas ficam posicionadas bem abaixo da Constituição Federal e acima dos atos normativos primários. A gente vai falar sobre eles e eu vou te explicar a diferença. Agora, eu preciso que você compreenda que a hierarquia das normas vai ser uma matéria fundamental para que você desenlanche em todos os outros e muitos outros temas. Nem todos os outros, mas em muitos outros temas, principalmente quando você estiver em dúvida de qual norma você vai aplicar no caso concreto. Tá, Raíza, mas você tá enrolando demais. Eu quero te convencer e te pedir uma oportunidade para você não desligar esse vídeo e ouvir o que eu tenho para te explicar. Imagina a seguinte situação: você está assessorando um prefeito ou um governador e ele decide que ele quer alterar o horário de funcionamento do comércio local. Você sabe dizer se ele vai ter que apresentar um projeto de lei para o legislativo apreciar?
ou se ele pode fazer isso direto por decreto? E se ele tiver interesse em reorganizar as atribuições das secretarias que ele constituiu? Você sabe se ele vai precisar da autorização do Poder Legislativo para isso? Olha, são temas muito importantes e muito comuns no dia a dia da administração. Então, se você não sabe responder com firmeza a esses dois questionamentos que eu te fiz, a minha sugestão para você é que fique até o final do vídeo. Bom, agora que eu te convenci, ou pelo menos eu acho que eu te convenci a assistir, o que eu quero te explicar é que há duas grandes diferenças entre os atos normativos primários e os atos normativos secundários. Lá na nossa pirâmide tradicional de Kelsen, pensa lá naquela que tem 3 categorias. Você sabe que a Constituição Federal está no topo, mas você precisa aprender a diferenciar o que são os primários dos secundários. E as duas principais diferenças são a origem desse ato e o tipo de controle que vai ser exercido sobre ele. Com relação à origem do ato, é importante você saber que o ato normativo primário, ele vai extrair o seu fundamento da Constituição Federal. Então, o que vai admitir a criação de um ato normativo primário é a própria Constituição. Lá no texto constitucional tem uma previsão de que essa matéria será disciplinada por lei. Isso já é uma própria autorização do Constituinte para que seja criada uma lei, que é uma das espécies de ato normativo primário. Isso significa que o ato primário ele vai sair do legislador no exercício da sua função típica de legislar. Já o ato normativo secundário ele vai sair lá do administrador público, vai sair do poder executivo, quando a gente fala administrador no sentido estrito aqui, tá? Mas o ato normativo secundário sai do poder executivo. Isso significa que, dependendo de que lado você tá, qual é a tua posição ali de assessor jurídico, você vai dar mais enfoque para os atos primários ou mais enfoque para os atos secundários. De todo modo, você precisa saber a diferença entre eles. Agora, eu já falei, né, que a origem é uma das diferenças, mas a segunda diferença entre o ato primário e o ato secundário é o tipo de controle que vai ser exercido sobre ele. E saber quais os controles daquele ato é fundamental para você, porque o teu papel como assessor jurídico vai ser exatamente esse: facilitar a fiscalização sobre aqueles atos e impedir a invalidade de qualquer ato praticado pelo gestor por conta do desrespeito a alguma norma legal. Tá, Raíza, mas quais os controles que podem ser exercidos ali em cada uma dessas espécies, nos primários e nos secundários? Olha, lembra lá da nossa pirâmide tradicional? A gente ainda tá nela, tá? Na pirâmide tradicional, você sabe que os atos primários estão logo abaixo da Constituição Federal. Então, por óbvio, abaixo da Constituição Federal, quais são os atos que estão mais acima em termos de hierarquia de normas? São os atos primários. Então, o controle que é exercido no ato primário, ele é um controle de compatibilidade entre o que está escrito ali naquela lei e o que está previsto na Constituição Federal. A gente chama isso de controle de constitucionalidade. Quando eu vou pegar uma lei e vou ver se ela está adequada à Constituição Federal. Apesar desse nome extenso, a lógica é simples. Agora, para os atos secundários é diferente. Eles não estão posicionados logo abaixo ali dos atos primários? Isso significa que o controle que eu vou fazer não é só em relação à Constituição Federal, mas eu vou fazer um controle em relação a essa lei, que é uma categoria intermediária. Então, um decreto, por exemplo, eles têm que estar compatível com a lei que autoriza a sua criação. Como assim, Raíza? Olha, o fundamento do ato normativo primário sai da Constituição Federal. Agora, o fundamento do ato normativo secundário sai do ato primário. Então, uma lei que diz que aquela norma, aquela matéria vai ser regulamentada por meio de decreto. Aí vem um decreto e esmiuça aquelas informações que foram tratadas por meio de lei. Então, esse decreto precisa estar compatível com a lei que determinou a sua criação. E em relação ao decreto e à lei, a gente chama esse controle de legalidade. Então, entre a lei, o ato primário e a Constituição, o nome é controle de constitucionalidade. Entre o ato secundário e o primário, o nome é controle de legalidade. Tá, mas você lembra que lá na pirâmide 2.0 tem uma categoria nova, que são as normas supralegais?
elas estão inseridas abaixo da Constituição Federal e acima dos atos normativos primários. Raíza, você está dizendo que uma norma de fora pode se sobrepor a uma norma brasileira? Eu estou vendo lá no desenho da pirâmide que eu tenho ali tratados internacionais, a sigla, tratados internacionais. Você está dizendo que essa norma de fora ela pode se sobrepor a uma norma brasileira? Não só pode, como já aconteceu. Você quer ver uma coisa? Você nem precisa ser do direito para saber que não pagar pensão alimentícia gera cadeia, não sabe disso? Com certeza você sabe e talvez você já sabia disso antes mesmo de entrar na faculdade de Direito. O que talvez você não saiba é que o nosso Código Civil, ele também prevê um outro tipo de prisão civil, que seria a prisão do depositário infiel. Raíza, o que é um depositário infiel? Olha, o depositário infiel é aquela pessoa que tem uma obrigação contratual ou legal de guardar o pertence de alguém e essa pessoa foge com o patrimônio de outra pessoa, né? Da pessoa que confiou o pertence a ela, ou extravia, né, esse patrimônio. Isso é uma hipótese de depositário infiel. E o nosso Código Civil traz a previsão de prisão de até 1 ano para essas hipóteses de depositário infiel. Agora, como existe uma convenção internacional, que é o Pacto de São José da Costa Rica, que veda a realização de prisões civis, nesse caso, essa prisão do depositário infiel, à exceção da pensão alimentícia, não é válida no nosso ordenamento jurídico e por conta disso não é aplicável. Ah, tem uma coisa que eu esqueci de te falar. Lá nos tipos de controle que são exercidos, né, sobre os atos primários e secundários, é importante você saber que existe uma hipótese de retirar o decreto, que é um ato secundário da validade dele do ordenamento jurídico, por conta da declaração de inconstitucionalidade de uma lei. Nossa, Raíza, embaralhou tudo. Eu tô no juridiquês agora, então eu vou maneirar no juridiquês e vou traduzir para você. Quando eu vou fazer aquele controle da lei e da Constituição Federal, é possível que o Supremo Tribunal Federal ou o Tribunal de Justiça, ele vai entender que aquela lei é inconstitucional. O que vai acontecer? Ele vai retirar essa norma do ordenamento jurídico como se ela nunca tivesse existido. Mas e se essa lei ela tiver carregadinha ali de decretos regulamentando, de um decreto regulamentando essa lei que é um ato primário? O que vai acontecer com esse decreto? Ele pode também entrar nesse bolo, né, e ser arrastado para a inconstitucionalidade. É por isso que o nome desse controle é a declaração de inconstitucionalidade por arrastamento, que é quando o decreto ele vai ser arrastado para a inconstitucionalidade, porque a lei que o fundamentava também foi declarada inconstitucional pelo tribunal competente. Anota isso que é importante, tá? Agora, voltando à pirâmide, eu quero listar para você cada um dos atos que estão em cada uma das categorias, tá? Então, nos atos primários, a gente vai ter leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Voltando à pirâmide, eu quero listar para você quais atos se enquadram em cada uma das categorias. Então, lá nos atos primários, a gente vai ter leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos. Nos atos secundários, eu vou ter decretos regulamentares e eu vou ter instruções normativas e portarias também. Eu não quero que você se preocupe com cada uma dessas espécies agora, qual que é a diferença entre uma e outra, porque isso é muito conteúdo e esse vídeo ficaria imenso. Mas eu posso voltar em um outro momento para te explicar cada uma dessas espécies legislativas. Agora eu quero que você se concentre em diferenciar quando uma espécie é primária ou quando ela é secundária. A primeira coisa que eu quero te falar aqui dentro de cada uma dessas categorias é te dizer que os tratados internacionais eles vão assumir posição diferente na cadeia. Esses tratados e as convenções internacionais, se elas versarem sobre direitos humanos, primeira coisa, antes da gente passar para a parte mais difícil, eu quero que você tenha em mente que quando o presidente da República celebra um tratado internacional lá fora do país, para ele ter validade aqui no ordenamento jurídico, ele tem que ser aprovado pelo Congresso Nacional. E o rito de aprovação, né, daquele tratado vai diferenciar quando esse tratado versar sobre direitos humanos. Então, quando a matéria for direitos humanos, eu posso aprovar esse tratado sob o rito da emenda à Constituição. Você lembra como é que faz para aprovar uma emenda à Constituição Federal?
eu tenho que ter o voto de 3/5 dos membros em 2 turnos em cada uma das casas. Não sei se você se lembra disso, que é um rito mais complexo, mais difícil de ser aprovado. Se esse tratado internacional, que versa especificamente sobre direitos humanos, se ele for aprovado sob esse rito, o que vai acontecer com ele é que ele vai ser equiparado à emenda à Constituição. É por isso que na nossa pirâmide 2.0, esse TIDH com rito especial está lá no topo da pirâmide, ao lado da Constituição Federal. Agora, se esse tratado versar sobre direitos humanos e ele não for aprovado sob esse regime, esse rito especial, o que vai acontecer com ele é que ele não vai ficar lá na categoria dos atos primários, de forma nenhuma. Ele vai ficar numa categoria especial chamada de norma supralegal, que é abaixo da Constituição e acima dos atos normativos primários. Agora, e se esse tratado internacional ou convenção internacional não versar sobre direitos humanos? Fala de outra coisa. O que vai acontecer? Ele vai ingressar no território nacional e no ordenamento brasileiro sob o regime de uma lei ordinária, tá? Então ele não vai ter essa posição hierárquica superior em relação aos atos primários. Então ele vai ficar lá na categoria de atos normativos primários. Agora, além dos tratados internacionais de direitos humanos, você viu que eu adicionei outros 2 elementos ali na nossa pirâmide 2.0, que são os decretos autônomos e os decretos regulamentares. Olha, quero que você tenha em mente que a regra é que decreto ele é editado pelo chefe do Poder Executivo e ele não pode criar uma obrigação nova que não esteja prevista em lei. Você viu ali que o decreto ele está lá na base da pirâmide, como um ato secundário. Isso significa que ele precisa ser intermediado por um ato primário, que no caso é a lei. E ele vai retirar o seu fundamento da lei. Então o decreto ele não cria uma obrigação nova ou concede um direito para ninguém. Ele só vem para regulamentar uma obrigação e um direito que já estão previstos em uma lei primária. Quando a gente fala que essa é a regra, você já sabe que tem exceção. E de fato tem mesmo. Se eu estou falando que esse decreto ele vai regulamentar uma lei, eu vou chamar esse decreto de decreto regulamentar. Nossa, que nome super criativo. Mas o bom é que vai te fazer lembrar que nessa condição ele vai ficar na categoria dos atos secundários. Agora, a exceção está prevista no próprio texto constitucional, tá? Na Constituição Federal. Lá na Constituição, lá não no texto original da Constituição em 88, mas por meio de uma emenda à Constituição que veio no ano de 2001, houve a inserção da previsão de que o presidente da República, ele pode reorganizar a estrutura da administração pública ou pode extinguir cargos vagos por meio de decreto. Concorda que quando ele está extinguindo um cargo, ele não está extinguindo um direito ou uma obrigação para o poder público? Nesse caso, o que ele está fazendo? Ele está criando uma nova situação jurídica que não existe no ordenamento por meio de lei. E ele vai fazer isso diretamente, sem passar pelo poder legislativo. Só que é o seguinte, existem 2 requisitos para isso. Ele não pode gerar aumento de despesa e ele também não vai poder extinguir, criar nem extinguir um órgão público, porque para isso ele vai sim precisar de lei, vai precisar do poder legislativo. Veja que essa é uma exceção para os decretos regulamentares. Então eu não vou chamar esse decreto do mesmo jeito, eu vou chamar ele de um decreto autônomo, porque ele nasce diretamente de uma previsão da Constituição Federal e ele não se subordina a um ato normativo primário. Tá, Raíza, mas a Constituição fala em presidente da República. Eu posso usar essa mesma lógica para prefeitos e governadores? A Constituição não vai te dar essa resposta, tá? E ela não é tão fácil assim de encontrar. Mas vamos ver o que o Supremo Tribunal Federal falou sobre isso. E eu vou ler um trechinho bem curto da decisão dele para você. Lá em 2005, ele disse o seguinte: é indispensável a iniciativa do chefe do Poder Executivo, mediante projeto de lei ou após a emenda à Constituição por meio de decreto, na elaboração de normas que de alguma forma remodelem as atribuições do órgão pertencente à estrutura da administração federal. Traduzindo, ele está dizendo que tem que ter a participação do Poder Executivo para mexer na estrutura da administração pública federal ali, né, se for do Executivo Federal. Agora, ele está dizendo que essa participação estadual ou local pode acontecer por meio de decreto
ou por meio de um projeto de lei. Mas olha só, em 2019, aqui recente, teve outra decisão do Supremo que falou assim, ó, o poder regulamentar é a faculdade de que dispõe os chefes do executivo, no plural. Aí, entre parênteses, ele coloca presidente da República, governadores e prefeitos, de explicar a lei para sua correta execução ou de expedir decretos autônomos sobre a matéria de sua competência. Apesar dele chamar de poder regulamentar, né, se referindo ao gênero, ele está falando especificamente da previsão do decreto autônomo para prefeitos e governadores. Então esse é o entendimento que você vai levar, que pelo princípio da simetria, o STF tem admitido a redação, a edição de decretos autônomos por prefeitos e governadores naquelas hipóteses previstas na Constituição Federal, tá? Mas se mesmo assim o prefeito quiser organizar a administração ali pública municipal por meio de lei, ele pode fazer? Ele pode, mas ele tem que ter a participação nesse caso encaminhando o projeto de lei, porque é uma matéria privativa. Então, respondendo aquelas duas perguntas que eu te fiz lá no começo do vídeo, se o prefeito ele quiser alterar o horário de funcionamento do comércio local, como não se enquadra naquelas duas exceções da Constituição Federal, ele vai ter que fazer isso por meio de projeto de lei. Agora, se ele quiser mexer nas atribuições ali dos órgãos, né, das secretarias municipais, ele vai poder fazer isso por meio de um decreto autônomo, desde que ele não aumente a despesa e nem crie ou extingue órgãos públicos. Recapitulando, você viu que as duas principais diferenças entre os atos primários e secundários é a origem do ato e o tipo de controle exercido sobre ele. Agora, você também viu que os secundários eles vão precisar se submeter a três fases, a outras três categorias, que é a Constituição Federal, as normas supralegais e os atos primários. E os atos primários, eles vão precisar se submeter à Constituição Federal e às normas supralegais. Por isso, eu vou te explicar hoje o mais difícil, que é o processo de criação dos atos normativos primários, logo abaixo da Constituição Federal, obviamente. Em um outro momento, a gente vem e fala sobre a edição de atos secundários, como decretos, portarias, instruções normativas. A gente volta em um outro momento para falar sobre isso, para esse vídeo não ficar muito extenso. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente também é o seguinte: o processo de criação dos atos primários, como regra, ele vai passar por três fases. A fase de iniciativa, a fase constitutiva e a fase complementar. Nem todas as espécies de atos primários vão passar por todas as fases. Então, o que eu vou te ensinar, até como uma técnica para você memorizar mesmo, é te ensinar o caminho mais longo, que é o processo de criação das leis ordinárias e das leis complementares, que vão passar por todas essas três fases, para você entender e compreender o mais difícil, tá? Depois a gente vai falando ali das peculiaridades em um outro momento, porque como eu te falei, não adianta eu jogar um monte de informação para você se você não conseguir conectar essas informações, tá? Então a gente vai aprendendo tudo por partes até que esse conhecimento esteja consolidado na sua cabeça. Tá, a fase de iniciativa, então, é de onde vai sair esse projeto de lei para o Poder Legislativo, ou se pode nascer no próprio Poder Legislativo. Então, a iniciativa, existem 4 tipos de iniciativa. Eu tenho a iniciativa geral, a concorrente, a privativa e a popular. A iniciativa geral é aquela em que eu não tenho um legitimado, um grupo de legitimados específicos. Na verdade, esse projeto de lei ele pode nascer por qualquer membro do Poder Legislativo ou por qualquer comissão. Eu não tenho uma pessoa específica que precisa editar esse projeto de lei. Qualquer vereador, por exemplo, numa Câmara Municipal, pode editar um projeto de lei sobre aquela matéria, ou uma comissão naquela Câmara. É importante você saber que a maioria dos projetos de lei, eles se enquadram nessa categoria, da categoria geral. Eu não tenho um legitimado específico. Agora, na competência, na iniciativa concorrente, eu tenho um grupo seleto de legitimados, mas a competência de um, né, a legitimidade de um não vai excluir a legitimidade do outro. Normalmente, essa iniciativa ela é prevista lá para a edição de emendas à Constituição Federal, Estadual e à Lei Orgânica do município. A gente tem a previsão, por exemplo, no município, de que o prefeito ou um quórum específico que vai ser fixado na lei orgânica, né, um quórum de vereadores, podem apresentar um projeto de lei para alterar a lei orgânica. Veja que aqui eu tenho um grupo restrito, não é qualquer pessoa. Um vereador específico não pode apresentar um projeto de lei, por exemplo. Então não é qualquer pessoa. Eu tenho um grupo restrito, mas
mas um pode apresentar sem excluir a legitimidade do outro. Agora, eu também tenho a iniciativa que é privativa. Diferente das outras, aqui eu vou ter um único órgão ou uma única autoridade que pode apresentar um projeto de lei a respeito daquela matéria. E aí, a gente está falando da competência privativa, normalmente eu vou ter vinculado lá com relação a normas da administração local. Então, para falar sobre os seus servidores públicos federais, o projeto de lei tem que sair do chefe do Poder Executivo federal. Não pode sair lá do Congresso Nacional de um deputado federal ou de um senador. Então, imagine que vamos falar no âmbito do município, que é o mais perto daquilo que a gente conhece, né? Imagina que um vereador, ele queira instituir uma vantagem pecuniária para os servidores da administração pública municipal. Ele pode editar esse projeto de lei sozinho? Não, a Constituição Federal não permite isso, porque a competência é privativa do chefe do Poder Executivo municipal. Mas Thais, imagine que esse projeto de lei não saiu do chefe do Executivo, saiu do membro do Poder Legislativo. Mas aí vem esse projeto de lei para o chefe do Poder Executivo e ele sanciona, ele concorda com o projeto de lei. Nesse caso, a gente não tem uma convalidação desse vício? Não tem. E o STF já entendeu sobre isso, tá? Mesmo que eu tenha uma sanção, tá, presidencial ou do governador ou do prefeito, se o projeto de lei, se aquela matéria era de competência privativa do chefe do executivo, a sanção dele não vai convalidar. Então, essa lei, ela já vai nascer inválida, tá? Esse projeto de lei é inconstitucional por vício na iniciativa. Por fim, a gente tem a iniciativa popular de leis. E eu falo de iniciativa popular porque aí é uma alteração da legitimidade para o próprio povo, que é o titular do poder. Imagine se você conseguisse criar aquele terceiro dia no final de semana que você sempre sonhou, hein? Olha, brincadeiras à parte, porque não é assim que funciona, mas de fato é um instrumento de controle popular muito importante na Constituição Federal, ao lado do plebiscito e do referendo. Agora, como é que funciona? Como que um projeto de lei nascido do povo, ele pode ser válido? No âmbito federal, a Constituição diz que eu tenho que ter a junção, a reunião dos votos de 1% do eleitorado nacional. Esse 1%, essa totalidade tem que ser dividida em pelo menos 5 estados. E em cada estado eu tenho que ter pelo menos 0,3% dos votos. Olha que não é uma coisa tão simples assim de fazer. E eu não posso utilizar o projeto de lei popular para alterar uma Constituição Federal. Já no âmbito do município, a Constituição ela não fala dos estados, tá? Ela fala da lei popular tanto na Constituição, no âmbito federal, quanto no município. Para o município eu não tenho 1% do eleitorado, mas eu tenho 5% do eleitorado municipal. E a lei orgânica ela pode prever que esse projeto de lei pode até alterar a própria lei orgânica, mas aí tem que ter previsão na lei local. E os governadores, em relação aos estados, é a mesma coisa. Eu posso ter a previsão de lei popular na própria Constituição Estadual, tá bom? E ela também vai poder alterar a Constituição Estadual se tiver essa previsão lá nessa norma. Tá, agora que a gente já falou da fase de iniciativa, a gente vai entrar numa outra fase que é a fase constitutiva, que é o momento que de fato esse projeto de lei ele vai tramitar. O que acontece? A fase constitutiva ela é composta de outras duas subfases, que é a deliberação parlamentar e a deliberação executiva. A deliberação parlamentar ela vai passar pelas fases de discussão e voto lá na Casa Legislativa. Algumas coisas importantes você saber, tá? Primeiro, que para ser aprovado um projeto de lei complementar, eu tenho um quórum específico de maioria absoluta dos membros daquela casa. Já para eu aprovar uma lei ordinária, eu tenho um quórum simplificado, de maioria simples, tá? Que é a maioria dos presentes naquela sessão, desde que respeitado o quórum mínimo de instalação dos membros. A diferença é essa e também de que a lei complementar, a matéria que é tratada por lei complementar, ela tem uma previsão expressa de que tem que ser tratada por meio de lei complementar, tá? Mas não há hierarquia entre leis ordinárias e leis complementares. Outra coisa que é importante você saber, além do quórum, de uma para outra, é que esse projeto de lei, ele vai tramitar em algumas comissões. Existem comissões temáticas e uma comissão, por exemplo, a CCJ, que é uma comissão permanente
de avaliação da constitucionalidade desse projeto de lei. Em alguns casos, depois de ser aprovado o projeto de lei lá nas comissões, ele vai para a votação em plenário, que daí é uma votação que acontece com todos os membros da casa. Mas são alguns casos, tá? Porque alguns projetos de lei, eles podem ser tramitados e aprovados ainda nas comissões. Agora, saindo dessa fase ali da discussão, quando o Poder Legislativo atingir a maioria, né, em relação àquele projeto de lei, ele vai poder ser arquivado ou ele vai para frente. Se ele for arquivado, essa mesma proposta, esse mesmo projeto, ele pode ser apresentado no mesmo ano legislativo? Como regra, não. Só se eu tiver a proposta, de novo, de maioria absoluta dos membros daquela casa. Então, imagine que aquele tema ali foi rejeitado, né? Foi um tema que foi recusado, não passou, e aí o vereador, o deputado estadual, ele quer apresentar novamente esse mesmo projeto no mesmo ano. Ele só vai poder fazer isso se ele reunir a assinatura, né, e o projeto de maioria absoluta dos membros daquela casa. Aí esse tema volta para o mesmo ano, se não só no ano seguinte, tá? Essa regra não vai valer para emendas à Constituição e para medidas provisórias. Essas duas espécies, elas não podem ser apresentadas na mesma sessão, no mesmo ano legislativo, de forma nenhuma, tá? Eu não tenho exceção para isso. Agora, além disso, eu tenho uma outra consequência, que é o quê? Se ele não for arquivado, ele vai ser aprovado. Então eu saio da deliberação parlamentar, que é a discussão e o voto, né? Então ele foi aprovado, ele vai para a deliberação executiva, que é o momento em que esse projeto de lei chega nas mãos do Poder Executivo. Ele pode concordar ou ele pode rejeitar esse projeto de lei. Olha aqui algumas informações importantes que eu tenho para te passar. Primeiro, que essa sanção, existe um prazo, né, para que o prefeito, o governador ou o presidente, para que eles manifestem a concordância com esse projeto de lei, que a gente chama de sanção. Esse prazo é de 15 dias. Se passou esse prazo e ele não se manifestou de forma nenhuma, o que se presume é que esse ato é válido, que esse projeto de lei foi aprovado. A gente chama isso de sanção tácita, ou seja, se você já ouviu falar naquele ditado de que quem cala consente, então se em 15 dias ele não se manifestou, sanção tácita do projeto de lei. Agora, o veto não. O veto, ele tem que ser expresso. E para ele discordar, a gente chama isso de veto, né? Ele pode fazer isso por dois motivos. Seja porque ele entende que existe alguma inconstitucionalidade naquele projeto de lei. Nesse caso, a gente dá o nome de veto jurídico e ele tem que fundamentar e demonstrar a inconstitucionalidade daquele projeto de lei, seja formal ou material. Agora, ele também pode entender que aquele projeto de lei ele é válido, ele não tem nenhuma inconstitucionalidade, mas na verdade ele não é adequado para o momento. Então ele vai fundamentar o veto em razões de interesse público. Esse tipo de veto é diferente do veto jurídico, ele é chamado de veto político. É importante que o assessor saiba a diferença entre um e outro, justamente por conta da fundamentação desse veto. Então eu já te falei que esse presidente, esse prefeito ou esse governador, eles podem concordar que é sancionar ou eles podem recusar que é vetar. Agora, ele pode concordar em parte e discordar em parte do projeto de lei? Pode. Então ele pode fazer um veto parcial. Esse veto parcial, ele tem que ser um veto que vai abranger ou um parágrafo inteiro, ou um artigo inteiro, um inciso, uma linha inteira. Ele não pode ser um veto que vai só vetar ali uma palavra ou uma expressão dentro daquele artigo. Você quer ver um exemplo? Imagine que chegue um projeto de lei para o prefeito e esse projeto de lei tem lá um artigo que diz que não é admitido o trânsito ali com animais domésticos, né, em espaços públicos sem focinheira. Um exemplo, né, com animais, com cachorro sem focinheira. Se o veto do prefeito vai só na palavra não, você concorda que ele mudou completamente o sentido do projeto de lei? Aquilo que não era admitido agora passa a ser admitido? Ou quando ele veda, né, ou quando ele aceita, agora ele veda, ele retira apenas a parte que interessa? Isso é alterar substancialmente o texto. Então esse tipo de veto não é admitido pelo Poder Executivo. Agora, quem pode fazer isso? Quem pode alterar só um artigo ali, só uma parte, né? E declarar a invalidade só de uma palavra ou de uma parte do artigo? O Poder Judiciário.
O Poder Judiciário pode fazer uma declaração de inconstitucionalidade só de uma palavra dentro daquele artigo, por exemplo. Outra informação importante para você é o seguinte: se esse prefeito, esse governador ou o presidente, se ele vetar esse projeto de lei, morre ali? É a palavra final? Não, a Casa Legislativa pode derrubar o veto. Como é que ela faz isso? Por meio do voto de maioria absoluta dos membros. Com isso, essa lei ela vai nascer no momento da derrubada do veto. Tá, mas se derrubar o veto, ele volta para o prefeito ou volta para o governador para ele derrubar a derrubada do veto? Não, tá? Aí a palavra final vai ser da Casa Legislativa que derrubou o veto do chefe do Poder Executivo. Uma outra informação bem importante que eu tenho para te passar é o seguinte: existe algum tipo de controle de constitucionalidade desse veto? Em outras palavras, quando eu tenho alguém que discorda do veto, né? Fora essa hipótese de derrubada do veto, eu posso ir lá na porta do judiciário e falar: olha, esse veto ele é inconstitucional, ele não é válido. Eu posso fazer isso? Não pode, tá? O STF já entendeu que não há cabimento para a DPF ou para algum tipo de controle de vetos, tá? Ele só vai poder ser revisado por meio desse processo aí que é a derrubada do veto pela Casa Legislativa. Tá, então sancionamos ou vetamos. O fato é, encerramos a fase constitutiva do projeto de lei. Agora, esse projeto de lei vai para a última fase, que é a fase complementar. A fase complementar ela é composta de promulgação e publicação. Raíza, o que é a promulgação? A promulgação é um atestado de validade daquela lei. Veja que não é o nascimento da norma. A norma ela vai nascer no momento anterior, que é ou no momento da sanção do presidente ou do chefe do executivo, né? Ou no momento da derrubada do veto pelo Poder Legislativo. Então não é a promulgação já promulga, já valida, né, uma norma que já é válida, porque ela já nasceu no momento anterior. E veja que, como regra, a promulgação vai ser feita pelo chefe do Poder Executivo, tá? A regra é essa, mesmo que ele tenha vetado, a promulgação vai voltar para ele. Agora, existem exceções. Por exemplo, uma emenda à Constituição não é promulgada pelo presidente da República. Então, dependendo da espécie normativa, ou ela não vai ter essa fase de promulgação, ou ela não vai ser realizada pelo chefe do Poder Executivo. Mas assim que eu tenho a promulgação da norma, eu vou ter a fase final, que é a publicação dela. E a publicação é muito interessante porque, mesmo que essa norma já esteja válida, né, ela já exista e já esteja válida, ela não pode ser cobrada, né, do particular antes de ser publicada. Então a publicação é um elemento de eficácia mesmo, né, daquela norma que foi criada. E sobre isso, um outro conceito bem legal de a gente estudar é o conceito de vacatio legis, lá da Lindbe, bem antigo também, que você talvez se lembre, talvez não. Quando a lei ela é de difícil aplicação ou ela vai exigir uma complexidade muito grande para sua implementação, o legislador ele pode fixar um período ali entre a publicação e a efetiva cobrança do particular. Então imagine, eu vou agora exigir extintor, né, de incêndio em todos os carros. Eu posso estabelecer um período em que essa norma já foi publicada, mas ela ainda não vai ser cumprida. Então, o motorista que foi pego sem o extintor de incêndio no carro, ele não vai poder sofrer uma multa, por exemplo, durante esse período de vacatio legis, tá? Cada lei, ela vai trazer uma previsão específica, dependendo da complexidade dela. Agora, se não houver previsão nenhuma dentro do território nacional, esse período de vacatio legis é de 45 dias. Então, a lei vai ser publicada, passados 45 dias ela já pode ser cobrada dos particulares, tá bom? Então, encerramos a fase de iniciativa, a fase constitutiva e a fase complementar desse projeto de lei. Agora, nós já temos uma norma existente no ordenamento jurídico. Agora, para facilitar a sua vida, com relação a controle de constitucionalidade, eu vou te passar os dois vícios que podem acontecer nesses projetos de lei. Eu posso ter um vício formal ou nomodinâmico, anota esse nome aí, nomodinâmico. Esse vício formal é um vício no processo de criação da norma, tá? Um vício procedimental. Seja um vício de iniciativa ou um vício de quórum, né? Não tinha quórum suficiente para fazer aquela votação. É alguma questão procedimental.
Mas eu também posso ter um vício material ou nomoestático. Anota aí, nomoestático. O que isso significa? Aquele projeto de lei ele tem um tema que é incompatível com a Constituição Federal. Esses são os dois vícios que podem acontecer no processo de controle de constitucionalidade. Agora, eu vou facilitar ainda mais a sua vida e vou te passar 3 pontos que precisam ser analisados no processo ali de validação dos projetos de lei, tá? De criação das normas dos atos primários no ordenamento jurídico. A primeira coisa que é importante você saber é analisar ali se isso pode ser feito por meio de um ato primário, né, de uma lei, ou por meio de um decreto, tá? Se tem a necessidade de lei ou se pode ser feito diretamente por decreto. A segunda coisa que é importante você analisar é se tem alguma autoridade, se aquela matéria tem alguma competência privativa de alguma autoridade ou de algum órgão, tá? Porque se tiver competência privativa, esse projeto de lei não pode sair de outra autoridade que não seja aquela prevista na lei. Por fim, a última coisa que você tem que analisar é se o tema é de competência do ente que está editando. Então, se aquela matéria pode ser tratada pelo município, ou pelo Estado, ou somente pela União. Esses são os principais pontos, os 3 principais pontos que você precisa analisar na hora de fazer uma consultoria legislativa, tá? Na hora de fazer uma consultoria jurídica a respeito do processo de criação das normas no ordenamento jurídico. Olha só, se você não está convencido, né, de que a atuação de assessoria jurídica e consultoria para a administração pública é algo extremamente rentável e algo muito oportuno, olha só o que eu vou te mostrar. Existem só no estado de Santa Catarina mais de 18 mil leis ordinárias. No âmbito federal, a gente tem mais de 14 mil leis ordinárias. Isso sem falar de outras espécies, tá? De leis complementares, de medidas provisórias e dos inúmeros atos secundários que são praticados por cada uma dessas autoridades. Se você se especializasse só em consultoria legislativa de gestores públicos, a sua demanda já seria infinita. Agora, a atuação do gestor público é muito mais complexa do que isso. Ela envolve muitas outras demandas que não são específicas à consultoria legislativa. Mesmo um membro de poder legislativo, ele tem outras atribuições também muito relevantes. Então, veja a quantidade de trabalho que se tem para um advogado especializado em consultoria e assessoria de gestores públicos. E aqui eu tento trazer um pouquinho de cada área de atuação do gestor, principalmente para você entender que você não precisa ser um generalista em todas as áreas. Não, mas existe a oportunidade de você se especializar na área que você tem mais afinidade, no assunto que você tem mais afinidade. Consultoria legislativa, improbidade, atos normativos, atos administrativos, contratos e licitações, dependendo daquilo com o qual você vai se identificar mais. Agora, fala pra mim se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, tá? Com as informações que eu te trouxe aqui, eu espero que você seja capaz de identificar a oportunidade de atuar com assessoria e consultoria na administração pública, tá? E de que você consiga enxergar de fato um mercado para você nisso e uma possibilidade de atuação com uma área muito interessante, uma área que tem uma complexidade muito grande, ao mesmo tempo que tem uma recompensa muito interessante, não é só financeira não, mas a atuação em si é muito recompensadora. O que eu quero te dizer é que eu espero que você tenha, de fato, entendido um pouco do conteúdo. Ele não é nem metade de tudo que se tem a respeito do tema. Eu tentei trazer um pouquinho de cada coisa, né, dentro desse processo de criação das normas, para que você tenha um panorama geral, mas conforme eu for entendendo a necessidade de cada um, eu vou trazendo informações mais aprofundadas a respeito de cada uma dessas etapas, tá? Agora, fala pra mim, quem é que vai entrar em contato com o seu candidato aí das próximas eleições legislativas e vai perguntar se ele precisa de ajuda para identificar os vícios nomodinâmicos dos seus projetos de lei? Eu tenho certeza que isso vai impressionar muito o seu candidato, tá? Quem sabe isso já não seja um bom passo e um bom começo para a sua jornada de ingressar na administração pública por meio da assessoria jurídica e da consultoria especializada. Eu espero que esse vídeo faça sentido para você. Se você gostou, deixa aí o seu like e deixa sugestão de vídeo aqui para mim nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima!